Salve, meu mano. Irmão, eu meditei demais na sua pergunta, quando você perguntou como que faz pra saber se tá na hora de alguma coisa, de algum fato, um relacionamento, uma aquisição, como identificar que aquilo ali tá pronto pra ser colhido, feito, produzido, como identificar esse processo criativo para que a gente possa fazer uma escolha sem erros, sem pecados, sem errar o alvo. Irmão, tudo que existe do lado de fora, primeiro existiu do lado de dentro, na sua consciência. Sempre o externo é uma consequência do interno. Você cria suas próprias experiências. É a atenção e o foco que você denota sobre uma situação, sobre uma aquisição, sobre uma relação, sobre uma condição. Você cria internamente dentro do seu corpo mental, astral, emocional, todas as situações que você vai experienciar. Então, quando você pergunta se algo está pronto para acontecer, a resposta mais óbvia, a resposta mais precisa, é a sua própria identificação com o desejo ou a vontade. Lembrando, desejo geralmente tem a ver com passageiro, efêmero, rápido, não é constante, é esporádico. Esse é o desejo. A vontade, ela é contínua. É como se fosse uma visão, uma missão. É algo que você confunde consigo próprio. Não é só uma idolatria, não é só uma paixonite. É algo que você carrega em si. É um arquétipo, é um estereótipo. É uma natureza. A vontade tem uma relação com as entranhas, com a essência, com o espírito. Pode ser algo que você já errou em outras situações e agora tem o conhecimento necessário para acertar. Às vezes, pode ser a aquisição de um bem material. E neste momento, como se envolve com a matéria, é o momento que você tem que se perguntar: qual é a relação da minha vontade, do meu desejo criativo com esse objeto material? Esta posse tem relação com o meu ego, ou seja, com a minha percepção sobre mim mesmo? Ou ela tem a ver com a minha essência, que é literalmente o meu externar, é o meu produzir, é o meu dom, é a minha ferramenta, é aquilo que eu exerço ou é como eu exerço, propriamente dito. É o seu trabalho, o seu estudo, sua devoção. É onde você santifica a teoria. É um processo de perfeição, desenvolvimento, mas de perfeição. Se cada coisa acontece no momento oportuno, se cada situação só acontece quando ela está pronta, se torna óbvio que todas as experiências que você tem são condicionadas à possibilidade delas existirem. Então, tudo que acontece simplesmente é porque pode acontecer. Não há de se ficar pensando em por que isto me aconteceu. Aconteceu porque era um gradiente ressonante que traria a experiência necessária, o aprendizado, o processo, o início, o finalizar de um ciclo. Mas aquilo só aconteceu contigo porque havia possibilidade e havia a condição, a natureza estava propriamente a par da sua vontade individual. E então, como um espermatozoide que adentra no óvulo, há uma terceira a surgir, uma condição externa, nem o um nem o dois, mas a soma das condições e exerce uma nova experiência, uma nova vida. E é assim contigo também. As coisas só acontecem quando podem acontecer, seja o que for. Pode ser a vaga de emprego, pode ser a conquista de uma pessoa que você é apaixonado, pode ser a aquisição de um bem material, pode ser o início de um programa de estudo, enfim. As coisas não vão se antecipar conforme a sua vontade ou desejo, mas elas estarão sempre
a partir da sua vontade e desejo. Daí a intenção, daí o foco, daí a necessidade de se debruçar sobre um determinado assunto para que você possa conduzi-lo da maneira correta. Dizem que quando a vontade é genuína, ela acaba por acontecer. Isso é verdade. Só que o prazo para isso pode ser a eternidade. Então, se você quer combinar uma determinada experiência, uma experiência de aprendizado, de vida, mas que não será eterna, não é imutável. Ela passará por constantes modificações, não importa o que seja. Se for um carro, você troca o pneu, troca o motor, troca a cor, troca a capa dos bancos, coloca som novo. Há sempre uma modificação. Se é um relacionamento, você aprende a ter confiança, aprende a dar liberdade, aprende a controlar os ciúmes, aprende a ouvir o seu parceiro. Também é um processo de desenvolvimento e evolução. E cada experiência que surge nesse processo, ela é condizente com a possibilidade da percepção daquele que participa. As experiências da vida estão sempre interligadas com a sua própria individualidade. E dentro do conceito da individualidade, o seu desenvolvimento. Porque não é interessante que você obtenha experiências que te atrasem. Elas podem soar como testes, como provas, para saber se você já está apto em um determinado momento da sua vida sobre um determinado assunto. Mas não necessariamente elas soam como punição ou como um castigo. Sempre um teste, uma prova. Bom, já que você disse que é bom em matemática, é necessário aplicar uma prova de matemática. Então a vida, misteriosamente, sincronicamente, filosoficamente, matematicamente, ela cria uma condição para que você possa experienciar aquilo que você carrega como essência genuína. Por mais fútil que seja, ainda assim é o seu dom, é a sua capacidade, a sua virtude que está sendo exposta sobre qualquer fato que aconteça do lado de fora. A paternidade, o divórcio, são situações constantes, está o tempo inteiro acontecendo, mas as experiências são distintas. Pessoas lidam com o nascimento de um filho, com um casamento, ou com um divórcio, ou com a morte, de formas totalmente distintas. Ou seja, o mesmo fato criando gradientes evolutivos individuais. Você percebe como a experiência em si não é nada, mas é a relação que a individualidade toma perante ao fato, à verdade, à prática, ao comportamento. Desta forma, a pergunta ganha uma resposta coerente. Não se preocupe, porque tudo que lhe for oportuno para o agora procederá, acontecerá. E todas as vezes que esse nascimento, que essa novidade, que essa nova experiência, que essa nova aquisição se apresentar e carecer da sua escolha, o processo mais simples para se tomar uma decisão é o escuro e o silêncio. Uma meditação de 1 hora apenas observando o seu pensamento, verificando que você não o é e que os pensamentos passam por você. E você tem a capacidade de sintonizar, de perceber o que está pensando e não necessariamente se conectar aos pensamentos que você consegue captar. Verifique que nesta condição meditativa de passividade, atrelado a um momento importante de escolha, certamente haverá amparo. E quando eu digo amparo, é amparo espiritual e fraterno. Um espírito melhor amigo, um compadre. Um compadre. Um anjo da guarda, se for na igreja católica. Se for no espiritismo, chama de guia. Se for evangélico, chama de Espírito Santo. Se você for hindu, fala que é Shiva. Não importa o nome que você vai dar. Haverá um conectado a ti, se movendo no mesmo ritmo, pela mesma vontade, pelo mesmo desejo.
E se num estado meditativo você se torna passivo, você consegue ouvir a referência daqueles que te acompanham. E cada um tem o seu. Pode chamar de Deus, pode chamar de eu superior, de consciência. Como eu digo, a nomenclatura é o mínimo, é o desnecessário. O que importa é a sintonização, é a experiência. Não como você vai falar disso, ou enfim, se outros crerão. Mas o contato mediúnico, verdadeiro, com a sua essência, com o seu Deus interno, é através do escuro e do silêncio. É um desdobramento consciencial. É um pulo numa dimensão superior, mais sutil. Daí a importância de você estar passivo, tranquilo, variando os estados da consciência, alfa, beta, gama, conhecendo todo, compreendendo, aceitando, não resistindo. Tudo está certo, inclusive o momento de agora. Compreende? Então surge a dúvida humana: como que eu vou saber se isso deveria. Você escolheu quando você ia virar pai? Escolheu o dia que vai nascer? Claro que não. Você não escolheu o dia que vai nascer, não tem como. Você não faz um planejamento tão preciso. E a melhor coisa da vida vai acontecer em um dia fora do seu planejamento. E a mulher que você tá tendo esse filho? Você foi lá porque você sabia que ela estava naquele local, naquele dia, com aquela roupa, e você foi só pra isso, só pra ver ela. Foi assim que aconteceu? Claro que não. As coisas mais importantes da vida não carecem das suas escolhas. E as virtudes ou as experiências que carecem das suas escolhas são as secundárias. Então apenas experiencie. Se você já caiu em erro perante esta experiência, neste momento você ganha astúcia, se torna serpente. Uma vez que você conhece o terreno, você rasteja da forma correta, livre dos ônus e aproveitando os bônus. É uma experiência. Nem muito à direita, nem muito à esquerda, nem muito ao céu, nem muito ao inferno. Caminhamos no meio, entendendo que as escolhas são amparadas pelas nossas experiências. É uma experiência perigosa? Você já a teve? Cuidado. Use um pouco o plano mental, o raciocínio, a cognição, para que você possa alinhar aquilo com um planejamento pessoal. É uma escolha emocional? Verifique quais foram as consequências de uma tomada de decisão baseada na emoção. Recorde-se. E você vai ganhar embasamento para uma nova decisão. É uma escolha de virtudes? É uma escolha sobre estudos, filosofias, opções de trabalho? É um trabalho caridoso pelo outro, fraterno? É algo altruísta? Certamente não vai carecer da sua decisão. Simplesmente vai ser impulsionado, porque o bem não mede força. Agora, se a escolha será de alguma forma individualizada para o seu ego, para a sua persona, que também deve ser amparado, que também deve ser aceito, que também deve ser entendido, você não é só luz, você também é sombra, é trevas. Então nada de fechar os olhos para esse lado. Nada de só ave. Tenha também Eva. Ser mãe é muito bom, mas a mulher é muito boa. Nem muito ao céu, nem muito à terra. O caminho do meio, a senda do caminho estreito. As escolhas importantes não carecem do seu arbítrio. Elas são. E as que carecem geralmente estão atreladas ao seu ego, à sua pessoalidade e individualidade. E para isso você pode usar o seu plano cognitivo, racional, interpretativo. Você é um homem inteligente. Pode tomar decisões inteligentes. O que nunca haverá é um homem tolo tomar uma atitude sábia. Isso não pode acontecer. Agora, um homem sábio pode tomar uma atitude sábia. E se você estuda, se você busca, se você não vai pelo impulso nem pela emoção, de alguma forma você já tem uma boa condução. As escolhas soam como provas. Então faça análise, planejamento e consolide isso. Coloque o plano junto do caminho e o caminho junto do plano.
Eles não precisam ser distintos. E se você caminhar no meio, você vai estar tão perto da luz quanto das sombras, trabalhando nas duas gestões. Verá que o Pai é o mesmo, não tem oposição. É o mesmo Deus, dos dois lados, amando e corrigindo. E as experiências que você cria é literalmente uma prova prática da sua evolução. Compreende? Então, a única forma de você crer e saber que algo pode acontecer neste exato momento, que esta condição é válida, é benéfica, é positiva, é se a sua consciência conseguiu produzir os efeitos do seu presente. Não como uma vidência, mas como um planejamento bem feito, como algo verdadeiro, fruto da sua vontade e atrelado ao seu desejo. O desejo é ego, a vontade é alma, mente, essência. Ambos têm que caminhar em paridade, eles não podem estar distintos, porque senão eles se tornam autossabotativos. Eles se sabotam no meio do caminho. Vontade para um lado, desejo para o outro. Quando você se conhece e identifica seus dois lados, lado luz, lado sombra, lado yin, lado yang, masculino, feminino, espiritual, material, 777, 666. Quando você lembra que quanticamente você é onda espiritual, mas é partícula física, você compreende literalmente quem você é e qual a experiência que você está vivenciando. Isso é um ponto de equilíbrio no universo. O universo carece do seu equilíbrio para continuar o seu movimento perfeito. E da mesma forma que é externo é interno, da mesma forma que é dentro é fora, há uma lei de correspondência natural, hermética. As suas escolhas serão baseadas nas suas experiências. Então talvez o que esteja acontecendo agora seja literalmente uma experiência para um processo que virá daqui a pouco. Compreende? Nesse momento você ganha sabedoria, ganha mais poder de interpretação. E neste momento, você me respondendo com coerência, a tomada de decisão se torna mais fácil ou mais difícil? Quando você domina o processo e principalmente se conhece, se reconhece, se conheceu novamente, compreendeu seus dois lados, suas duas facetas, seus desejos e suas vontades, seus vícios e compulsões e suas virtudes altruístas. Ave, Eva, compreende? Sua tomada de decisão sempre vai estar embasada no seu ponto de equilíbrio. Aquilo que você mais for, aquilo que você mais é, aquilo que você mais será, vai estar embasado na sua decisão de agora. E se você ainda não consegue identificar se isso é positivo ou negativo, a recomendação é: conheça-te a ti mesmo. Então terá conteúdo para uma tomada de decisão. Não pelo fato, não pela experiência, mas por conhecer a ti. Fechou? É nóis.